Diga comigo, Senhor da guerra. Pode assentar, por favor. Mateus capítulo 10, versos 32 a 36. São palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém. Esse texto nos apresenta um lado guerreiro do Senhor. Ele é aquele que de fato define de tal modo as coisas que se torna impossível, pessoas de fato de reinos opostos, em algum momento não se degladiarem por causa dessa oposição de reinos. Sequer dentro da mesma família, da mesma casa. O que Jesus está dizendo para nós é que por causa de reinos diferentes, o reino da luz e o reino das trevas, inescapavelmente haverá choques até mesmo dentro das famílias. Aqueles que antes estavam nas trevas e por algum motivo saíram delas, alguém lhes pregou, o Senhor lhes falou em sonho, mas de algum modo a mensagem de salvação chegou até elas, e elas saíram das trevas e foram transportadas pelo Espírito Santo para o reino de Jesus Cristo, Senhor da luz. Uma verdade que Jesus por diversas vezes ressaltou é de que nesse exato momento em que há o transporte do reino das trevas para o reino da luz, essa pessoa que antes era tão querida no reino das trevas passa a ser detestada, rejeitada, odiada, malquista. Essa é uma consequência natural de sair das trevas para a luz. É a oposição de dois reinos. Diga comigo, dois reinos. Reinos que são inimigos um do outro, reinos que se opõem. Não há acordo entre esses dois reinos, não há acordo. Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22, nos diz: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei, diz o texto. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Interessante que ao longo de toda a Bíblia, por pelo menos 237 vezes, Deus é apresentado como Jeová Sabaô, ou Sebaô, ou Tzvaô, que é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Pode dar aleluia assim, não há problema nenhum. Porque Ele é o Deus que derrota o mal. Ele esmaga o poder do mal. Ele é o Senhor dos exércitos de homens. Ele é o Senhor dos exércitos de homens, aqueles que o seguem. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, no sentido de ser Senhor dos astros. Ele é valente na guerra. Ele vence a favor do seu povo, enquanto o seu povo luta a favor de seu reino e de sua vontade, como nós acabamos de cantar aqui. Enquanto lutamos por seu reino e sua vontade, Ele guerreia nossas batalhas. Jeová Sabaô, ou Jeová Tzvaô, ou Jeová Sebaot, é guerreiro e dá ao seu povo armas de guerra. Uma delas é o escudo, diz a Bíblia. Efésios capítulo 6, verso 16 diz: levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno.
Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero ler ou reler esse mesmo verso na Nova Versão Internacional. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, diga todas. O texto diz, vocês vão poder apagar, diga apagar, todas as setas inflamadas do maligno. Nós precisamos saber do que Paulo, quem escreveu Efésios, está falando ao dizer do escudo da fé. O termo que ele utiliza aqui é tireos. Tireos, que no latim deu scutum. Os historiadores apresentam, e nós temos um exemplar que foi encontrado pela arqueologia, um exemplar de um desses escudos citados aqui por Paulo, o scutum, lá da época do Império Romano, ou seja, pelo menos, falando desse texto aqui, pelo menos 1900 anos atrás. O que era esse scutum? Pense num escudo muito grande, com mais de 1 metro de altura, em formato retangular, feito de uma estrutura metálica, revestido de tiras de madeira muito finas, lâminas de madeira muito finas, trançadas, diversas delas, e tudo isso coberto por diversas camadas de couro. No meio desse scutum, do lado de fora, em alguns momentos havia, em alguns casos havia um centro de ferro ou bronze, que transformava o escudo também numa arma de ataque. Então, o soldado que estava embraçando o escudo usava o centro do escudo por vezes para amassar, ferir, golpear o adversário. O scutum era extremamente leve para o tamanho que tinha, então algo em torno de 1 metro, 1,20 m por 70 centímetros de largura, muito leve, muito versátil, então ele era carregado por quilômetros e quilômetros, pesava de 5 a 7 quilos para uma arma de guerra da antiguidade, era muito leve e muito resistente. Mas o detalhe, ele era revestido de várias camadas de couro, que por vezes eram encharcadas de água, antes de os soldados irem para os campos de batalha. Então eles encharcavam os scutums, na verdade o plural não é scutums não, correção é escuta. Eles encharcavam as escuta, os escudos, e não apenas os escudos eram poderosos para receber o dardo e não se incendiarem, não apenas eles não se inflamavam. Vocês sabem que um testezinho básico para você saber se um artefato é mesmo de couro, é você passar alguma coisa incendiada por ele, um isqueiro, por exemplo. Então você quer saber se uma jaqueta é de couro, você passa com isqueiro por ela, o couro não queima imediatamente. Se queimar, você já sabe que é plástico, e aí você tem que ver com o dono da loja se você vai ter que pagar esse negócio se você queimou ou não. É falso, não é couro. Se você passar o isqueiro, ele imediatamente não enrugar, você sabe que é couro. Não significa que o couro não queime, olha só. Mas a queima dele é muito mais lenta que o plástico, então ele tem uma resistência inicial, depois de um tempo ele se enruga e só depois ele começa a se consumir. Mas o scutum encharcado, ele não apenas não se incendiava, ele apagava os dardos incendiários. Então vinham as setas inflamadas do exército inimigo, embebidas em algum tipo de combustível, e ao baterem no scutum, elas se apagavam. Certamente em algum filme de guerra vocês já viram aquelas formações tipo tartaruga, quando diversos soldados se cobrem com o escudo, os que estão no meio e na retaguarda, nas laterais se cobrem, os que estão na frente colocam na frente e vira aquela tartaruga. O escudo era frequentemente usado para isso. Era uma das estratégias conhecidas dos romanos. Nem mesmo objetos lançados por catapultas venciam a tartaruga romana. Vejam só a resistência. Paulo diz: mantenham-se sempre embraçando o scutum. Não soltem o escudo da fé jamais. Mas Paulo diz:
com ele vocês apagam todos, diga todos. Paulo diz: vocês apagam todos os dardos inflamados do maligno. Eu estava olhando para isso aqui pensando: meu Deus, no campo de batalha, o primeiro elemento a ser consumido pelo dardo inflamado do maligno, evidentemente, seria o próprio escudo. O dardo, a seta, a flecha, embebida no combustível, cravada no escutum, primeiro queimaria o escutum, depois de um tempo, é claro, se ele não estivesse embebido em água. Escutum consumido, nós temos um soldado vulnerável. Estamos juntos no pensamento? O escudo da fé, diz Paulo, com o qual se podem apagar todos os dardos inflamados do maligno, é sempre um escudo embebido em água. Ele não resiste apenas, ele apaga o fogo estranho. A fé em Cristo tem o seu segredo também. O escudo é escudo da? A fé em Cristo tem o seu segredo. O segredo da nossa fé é a água. De novo, a Bíblia nos remete à figura do Espírito Santo. Nós não conseguimos fugir dessa figura jamais. Sem a água, que é o Espírito de Deus, a nossa fé corre o risco de se transformar em meras cinzas. Eu tenho muita fé. A pergunta seguinte é: a sua fé está acompanhada de uma submissão ao Espírito Santo? Se sim, a sua fé será tão forte que os dardos inflamados do maligno, os planos dele de atear fogo em casas, em famílias inteiras, em relacionamentos, aqui na igreja, lá na sua célula, esses planos malignos dele vão todos ser frustrados. Se a fé for acompanhada de água, de Espírito, as armas do guerreiro de Deus não são armas naturais, e como não são armas naturais, são armas operadas pelo Espírito de Deus, armas que possuem a força do Espírito de Deus. A nossa luta não é na carne, nem mesmo quando a gente manifesta fé. Preste atenção. Sequer as nossas manifestações de fé não são movidas ou não devem ser movidas pelo Espírito de Deus, porque fé sem que seja movida pelo Espírito de Deus é apenas pensamento positivo. Deve haver uma força nos movendo, deve haver uma força embebendo todo o escudo da fé, o Espírito de Deus. As armas do guerreiro de Deus não são manejadas na força da carne. Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 10, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Olhe para o seu irmão e diga: as nossas armas não são humanas. Meu Deus, aleluia, né? Armas que não são desta natureza e deste sistema de coisas. Não são mera e simples argumentação lógica. Esta semana eu conversava com uma pessoa cheia de argumentações, e argumentações, e argumentações, e argumentações. Em alguns momentos eu falei, em outros eu me calei. E quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com o Senhor. Eu disse: Senhor, fala comigo. Fala comigo sobre esse assunto ali, Senhor. Aí o Senhor me disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
eu não poderia ficar argumentando, porque o coração não pertence a Deus. E quando o coração não é de Deus, e quando o coração é inimigo de Deus, é inimigo da cruz, não há argumento humano, da lógica humana, que vença. Apenas o argumento de Deus, que é fruto da comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, e que é dado na hora e no modo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso a nossa comunhão com o Espírito Santo é fundamental, porque aí o Espírito de Deus, na hora certa, do modo certo, dá a palavra certa. As nossas armas não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí você vai dizer: pastor, mas o senhor acabou de falar que ficou em silêncio. Sim, por um tempo, com os homens, falando apenas com Deus. Mas há momentos em que Deus vai surpreender, não poucos. E até dos nossos lábios vai sair a palavra que a gente não espera falar. E a palavra que o outro jamais esperaria ouvir. Glenn Thompson, um missionário no México, ele foi a Cuauhtémoc, uma ilha em Veracruz, México. Ele foi àquele lugar para iniciar uma igreja. Ele e a equipe de auxiliares descobriram, ao chegarem nesse lugar de nome tão estranho, que tinham entrado numa fortaleza do inimigo. Satanás reinava naquele lugar. No segundo dia deles naquele lugar, uma feiticeira chegou para Glenn Thompson e disse: eu tenho novidades para você. Olha só a ousadia. Você não construirá uma igreja aqui. Não construirá. Eu sou, disse aquela feiticeira, eu sou a mais velha e mais poderosa feiticeira desse lugar. Nós já tivemos uma conferência e faremos um feitiço contra você. Glenn Thompson olhou para aquela senhora e disse: minha senhora, eu fui enfeitiçado quando eu tinha 10 anos de idade. E desde aquela data, quando eu fui enfeitiçado por Jesus Cristo, que me enfeitiçou sendo para mim o meu Senhor e o meu Salvador, desde aquela data, Ele me cobriu e Ele me comprou. Nada que a senhora faça pode influenciar a minha vida. A feiticeira mexicana começou a andar em volta do missionário assembleiano, começou a andar em volta do Glenn Thompson, jogando no chão sal e pimenta. Aliás, os mexicanos gostam de pimenta, né? Ele olhou para ela e disse: minha senhora, guarde o seu sal e a sua pimenta para outra pessoa. Eu e minha equipe estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E a senhora não pode modificar o que nós temos que fazer aqui. E ela advertiu. Olha a ousadia, meus irmãos. E ela advertiu Glenn Thompson dizendo: nós vamos ter outras conferências, outras reuniões. Nós temos poder bastante para que você e sua gente deixem esta ilha. Glenn Thompson e sua equipe continuaram orando
e pregando o Evangelho. Usaram as armas da oração e da palavra de Deus. Passado algum tempo, a igreja finalmente nasceu. Fizeram uma campanha de libertação. No último dia da campanha, uma senhora veio à frente recebendo a Cristo como seu Salvador e foi batizada com o Espírito Santo. Trouxe toda a parafernália da feitiçaria, a mesma feiticeira que tinha desafiado Glenn Thompson. Trouxe toda a parafernália da feitiçaria e queimou tudo. Detalhe, essa mulher se tornou uma das grandes ganhadoras de almas do ministério de Glenn Thompson. Só ela levou para Cristo 22 feiticeiras. Aquelas mulheres foram salvas, foram cheias do Espírito Santo. E Glenn Thompson, escrevendo sobre essa experiência tremenda no México, disse: todas são membros ativos na igreja. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia! As nossas armas não são humanas. Não são os argumentos humanos. Não é a inteligência humana, não é a estratégia humana. É a comunhão com o Espírito Santo, que por diversas vezes vai nos surpreender e surpreender pessoas à nossa volta. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. A Bíblia nos encoraja a termos 3 atitudes nesta guerra da qual Deus é o Senhor. Ele é Jeová Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos. A primeira atitude é conhecermos o Senhor da guerra. Conhecermos a Deus. A segunda atitude é conhecermos mesmo o inimigo para não cedermos terreno para ele. E a terceira atitude, conhecermos as armas que o Senhor nos dá para usá-las no poder e na sabedoria do Espírito Santo. A coisa mais importante da vida humana, o mais importante conhecimento da existência humana é conhecer a Deus. Eu vou repetir isso. Eu e você podemos estudar anos a fio: biologia, química, matemática, história, geografia, física, etc. Todos esses conhecimentos têm o seu papel e o seu lugar. Mas existe um conhecimento que é o saber dos saberes, que é maior que todos os outros, e que é o único realmente capaz de dar sentido para a vida humana. Jesus disse em João capítulo 17, verso 3: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida. Saber sobre a vida não é viver. Conhecer a Deus, o autor da vida, é viver. Esse conhecimento é mais, muito mais, que conhecimento acerca de Deus. Por mais importante que seja, conhecermos ou sabermos sobre Deus, termos um conhecimento intelectual sobre Deus, isso não nos garante poder espiritual. Conhecer a Deus, no sentido bíblico, é ter um relacionamento pessoal íntimo com Ele. Veja só o que Packer, um grande teólogo, escreveu: um simples leitor da Bíblia, ou ouvinte atento, ouvinte de um sermão,
que esteja cheio do Espírito Santo, ou seja, a pessoa que está lendo a Bíblia com fome de Deus, ou a pessoa que está recebendo a pregação da palavra com fome de Deus. Baker diz: um simples leitor da Bíblia, ou ouvinte de sermão, que esteja cheio do Espírito Santo, desenvolverá um conhecimento muito mais profundo com o seu Deus e Salvador, do que homens muito cultos, que se satisfazem apenas em estar teologicamente, aspas bem grandes aqui, corretos. Muitas vezes o ser teológico, e eu estou falando como teólogo que sou, viu? Muitas vezes o ser teologicamente correto está muito aquém, fica muito aquém do conhecer a Deus. Eu posso me encher de um monte de teorias teológicas. Aliás, não faltam livros sobre teologia no planeta. Lá no Rio Grande do Sul, a Escola Superior de Teologia, só ela tem mais de 60 mil obras só de teologia, fora de outras áreas. 3 andares de biblioteca repletos de livros de teologia. Não estou falando contra o estudo teológico, cuidado com isso. Não estou falando contra. O que eu estou dizendo objetivamente é: saber sobre Deus não é andar com Ele. Mas o Senhor nos ama e quer andar conosco. Ele quer andar conosco. A Bíblia diz que Josué se preparava para a conquista de Jericó, quando viu um homem com uma espada desembainhada. Josué imediatamente pergunta para aquele homem: és tu dos nossos, ou és tu dos nossos inimigos? E aquele homem olha para Josué e diz: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué, como homem de Deus, um homem espiritual, e isso está lá em Josué capítulo 5, essa história, sabia que o Senhor era capitão de Israel. Veja só, aquele homem diz: eu sou príncipe do exército do Senhor. Imediatamente ao ouvir essa fala do homem, Josué se prostra no chão e adora a Deus, porque ele sabe que do povo de Deus, Deus é o Senhor dos exércitos. Hebreus 2, verso 10, identifica Jesus como o capitão ou comandante da nossa salvação. Nosso primeiro dever em relação a Ele é mesmo sermos obedientes. Jesus diz em João capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu estava olhando para isso e pensando: meu Deus, de fato, os exércitos, os regimentos, os batalhões que têm maior êxito são os que são mais disciplinados. Essa semana eu brincava com minha esposa dentro do carro, por causa dessa, eu vou falar, dessa dificuldade que naturalmente as mulheres têm de o senso de direita e esquerda. Claro que há exceções, mas eu brincava com ela dentro do carro. Eu disse: meu bem, eu gostaria de ver um exército só feminino fazendo ordem unida. Como seria direita vou ver, esquerda vou ver? Seria um barato, seria uma coisa fantástica. Os homens têm outras limitações, mas essa é uma das limitações naturais da mulher. Veja só, disciplina, e eu lembro da época de militar, a gente, meu Deus, cadê o Vinícius? Olha ali, tá carequinha, semi-careca, que agora está vivendo a vida de militar. Ele agora está vivendo a experiência de ordem unida direto. Vai, vem, vai, volta e vem, vai, vem, vai, vem. Você fica
horas fazendo isso, horas e horas praticando isso. E é pela repetição que você consegue a perfeição. Mas, curiosamente, se nós temos exércitos, grupos militares, que têm o seu grande êxito por causa da sua rigorosa disciplina, também é verdade que a graça de Deus não pode nos deixar sem regras. É por meio da prática contínua dos mandamentos que nós somos aperfeiçoados. E para que nós sejamos aperfeiçoados, é necessário mantermos o tempo todo, em meio às adversidades, em meio às tentações, em meio às crises, o que for, mantermos o tempo todo os olhos fixos na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Diga comigo, olhando firmemente. Não é um olhar tímido, preste atenção. Não é um olhar em alguns momentos. Não é um olhar quando estou no templo apenas. Não é um olhar apenas quando eu estou no meu devocional. Não é isso. É um contínuo e firme olhar. É não tirar os olhos do Senhor. É chegar no local de trabalho e dizer: Jesus, vem comigo. Meus olhos estão em Ti. É olhar para a pessoa que você está atendendo lá no seu trabalho e dizer: Jesus. Josafá está sendo ameaçado por um exército gigantesco. Chega uma notícia para ele: está vindo uma multidão, amonitas, moabitas, o povo lá de Esaú, está vindo todo mundo contra você, uma multidão inumerável. Josafá vem para o templo em Jerusalém e diz: Senhor. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, o povo começa a vir também. Vem gente de várias cidades de Israel. O povo está apavorado. O povo vai para a capital e diz: Senhor, juntamente com Josafá: Senhor, nós não temos como resistir a esse exército. Segundo Crônicas 20, verso 12, Josafá diz: ó nosso Deus, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. O que fazer? Não sei, Senhor. Qual a estratégia de guerra? Não faço ideia. Como eu vou lutar com uma multidão dessa, Jesus? Deus levanta um profeta. Aquele famoso texto de 2 Crônicas 20, quando o Senhor diz: nesta peleja, vocês não terão que guerrear. Josafá diz para Deus: meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Deus diz: eu darei a vitória. A história registra uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Quando Israel sai louvando a Deus, os músicos vão na frente, exaltando, usando uma expressão que nós usamos aqui numa canção, não hoje, mas há uma canção que entoamos aqui na igreja que usa a expressão que eles usaram. Eles foram exaltando a majestade santa. Olha só que coisa linda. Essa é a ideia lá no hebraico. Eles vão exaltando a majestade santa.
E enquanto eles exaltam a majestade santa, diz a história, amonitas, moabitas, edomitas guerreiam entre si. E Israel precisa ficar 3 dias recolhendo os despojos da guerra. Israel sai rico de uma guerra que não guerreou. Aleluia. A história nos mostra Pedro mantendo os olhos fixos em Jesus, e em todo o tempo que ele faz isso, ele anda sobre a água. Nós precisamos manter os olhos em Cristo pela oração. Nós precisamos manter os olhos em Cristo pela palavra dia e noite. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Amém, amados? Não podemos. A Bíblia nos mostra, e é isso que estamos celebrando aqui hoje, nesta ceia, que o nosso capitão, Jesus, esmagou o poder de Satanás. Deixa eu contar uma história para vocês. Ontem um irmão que está aqui foi usado por Deus para confirmar algo que eu tinha dito para minha esposa. Eu e ela tínhamos conversado ontem mesmo. Eu disse: amor, o que eu estou vivendo na minha saúde é guerra espiritual, amor. Isso é guerra espiritual, isso é Satanás, isso é luta. Ontem à noite, o irmão que está aqui foi lá em casa e no meio de uma conversa abençoadíssima que tivemos, disse: pastor, esse seu problema é o capeta. Carlos Anaconda escreveu um livro intitulado Escute Aqui, Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e o reino das trevas está me ouvindo, e o reino da luz está me ouvindo. O Senhor está aqui no nosso meio. Por diversas vezes, enquanto estamos cultuando aqui, eu jamais brincaria com isso, por diversas vezes, enquanto estamos cultuando aqui, por diversos cultos, eu vejo Jesus no meio da igreja. Escute aqui, Satanás, nada irá me parar. Nem doença, nada. Jesus sabe exatamente como nós nos sentimos quando somos oprimidos. Hoje à tarde eu disse a minha esposa: amor, eu estava sentindo opressão. Hoje dentro do escritório eu disse: sai fora. E Jesus foi me tocando e me livrando de opressão hoje. Hoje eu fui liberto. Não sou hoje aqui pregando a vocês a pessoa que eu era ontem. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Tentado em tudo como nós, diz Hebreus 4, verso 15. Mas sem pecado. Ele não pecou, ele não falhou, mas Satanás investiu pesado contra ele. E chega um dado momento em que ele diz no Getsemane: a minha alma está aflita até a morte. Estou angustiado. Mas a Bíblia diz que ele clama por socorro. E a Bíblia também diz que anjos de Deus vieram ao jardim e o serviram. Talvez você como eu, talvez você como Jesus no Getsemane, esteja precisando hoje de anjos de Deus vindo ao seu encontro. Adonai, o Senhor dos Exércitos, é aquele que guerreia as nossas guerras. Aleluia. Ele é o nosso libertador. Jesus sofrendo como soldado, é verdade, general dos generais, experimentou a morte por todos nós, com grande clamor e lágrimas orou, diz a Bíblia.
Hebreus 5, versos 7 a 9 descreve a sua dor, o qual nos dias da sua carne tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa ideia de aperfeiçoado aqui é tornado completo na sua obra, obedecendo, 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 até que a obra se consuma, se torna completa. Ele está aperfeiçoado, e na cruz ele vence, ele esmaga o poder de Satanás. Satanás pensava, talvez, que estava triunfando na cruz, mas foi exatamente o reverso. Eu gosto do que C.S. Lewis escreve sobre isso, e que foi retratado em filme, a pseudo-vitória de Satanás sobre Jesus na cruz. Jesus mesmo diz: essa é a vossa hora, o poder das trevas. Ele sabia que estava sendo entregue às trevas, ao mal. E a feiticeira acha que está vencendo o leão, mas a magia aprofunda. É o mistério divino que ultrapassa o entendimento do reino das trevas e que faz com que, mesmo morto, Cristo seja vencedor. Colossenses 2, verso 15 diz: tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. A Nova Versão Internacional traduz esse texto da seguinte maneira: tendo desarmado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E eu quero ler de novo esse trecho na tradução de Phillips, que diz: tendo tirado o aguilhão, aquele ferro que fere, que toca o gado, tendo tirado o aguilhão de todos os poderes enfileirados contra nós, ele, Jesus, os expôs despedaçados, diga despedaçados, vazios, derrotados. A Bíblia diz: tendo tirado o aguilhão de todos os poderes enfileirados contra nós, ele os expôs despedaçados, vazios, derrotados, em seu glorioso e triunfante ato final. Em seu ato final, é o líder digno de confiança, é Jesus. O Senhor volta ao céu. Antes, porém, de ir, Ele promete, como bem sabemos, enviar o Espírito Santo, que nos daria forças para fazer as mesmas obras que Jesus havia feito, e que teriam até um alcance maior. Aliás, em João 14, 12, Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Diga: coisas ainda maiores, coisas que teriam um alcance maior, porque o ministério do Senhor estava sendo interrompido. Poucos de nós teremos apenas 3 anos de caminhada com Cristo, poucos de nós. Em geral, nós temos mais tempo de ministério terreno que o que Cristo teve. Então, é lógico que, se andarmos com Deus, buscando andar com Deus, imitando nosso Senhor, o alcance das nossas vidas será muito grande. Como disse Jesus, coisas ainda maiores.
Mas eu preciso encerrar essa palavra. Eu e o Espírito Santo precisamos encerrar dizendo algo a você. Essa história já foi contada neste culto há alguns meses. Foi vivida por nosso amado evangelista Carlos Anaconda, na Argentina. Fala para nós essa história, que as armas que o Senhor nos deu são poderosíssimas, superam em muito a força natural e podem e devem ser manuseadas por nós com fé. A história é a do Gadareno de Córdoba, do Gadareno cordobês. Conta-nos Carlos Anaconda. Eu estava concluindo, diz ele, a última noite de 60 dias, dos 60 dias da campanha evangelística realizada na cidade de Córdoba, Argentina. Enquanto descia da plataforma para voltar ao hotel, diz ele, alguns irmãos trouxeram um louco para que eu orasse por ele. Era a última noite de quantos dias? E o culto já havia terminado. Ou seja, é de se esperar que o evangelista estivesse extremamente cansado. Anaconda está se preparando para voltar para o hotel. Alguns irmãos trazem para ele um louco para receber oração. O homem, diz Anaconda, era um verdadeiro gadareno, um alienado, um maluco. Vivia nos montes caminhando. Andava sempre, ou quase sempre, nu e descalço. Seu cabelo estava muito sujo. Havia, veja só, pelos relatos das pessoas que conheciam aquele homem, havia aproximadamente 3 anos que ele não tomava banho. Suas unhas impressionavam pelo tamanho e pela sujeira. Ele parecia uma fera, um animal. Naquela última noite, e esse evento em Córdoba, Argentina, virou notícia na mídia secular. Tamanho impacto dessa cruzada evangelística na Argentina. Naquela última noite, depois de tantos dias de campanha, eu me sentia, diz Anaconda, realmente muito cansado. E exatamente no momento em que estava indo descansar, trouxeram-me aquele homem para que eu orasse por ele. Trazê-lo até ali não tinha sido fácil. 4 homens fortes tinham suspendido o homem pelos braços e o estavam praticamente arrastando até o local da oração. Enquanto eu me aproximava, diz Anaconda, o Espírito Santo me disse, são 2 legiões. Oh, meu Deus. Uma legião, 6.000 soldados, 2 legiões, 12.000 soldados. Imediatamente respondi, Senhor, eu não tenho mais força. E eu estou quase sem voz. Senhor, eu não aguento. Depois que eu disse essas palavras e pus as mãos sobre aquele homem, diz Anaconda, repreendi os demônios, dizendo, em nome de Jesus, deixem este corpo livre. Para surpresa minha e da equipe, diz Anaconda, o homem se soltou dos braços fortes que o seguravam, saiu correndo como uma bala, até o perdermos de vista. E aí, pela fé, Anaconda declarou aquele homem livre. É fé, né, irmãos? O homem fugiu. 6 meses se passaram. Anaconda voltou a Córdoba para uma reunião especial ministerial sobre o dia de Pentecostes. Iriam celebrar Pentecostes.
Várias pessoas deram testemunho de cura, de libertação, que alcançaram naquela campanha de 60 dias lá atrás. E de repente subiu a plataforma, no dia de Pentecostes, um homem muito bem vestido, para testificar como Deus tinha transformado poderosamente a sua vida. Alguns pastores da cidade de Córdoba olharam para Anaconda e disseram: pastor, o senhor se lembra desse homem? Lembra dele? Irmão Carlos, lembra-se deste homem? Disseram eles. Anaconda disse: eu realmente não lembro, sinceramente não faço a menor ideia de quem ele seja. E os irmãos disseram: este é aquele endemoniado que há 3 anos não tomava banho, que foi trazido por 4 homens para o Senhor orar no último dia da campanha. Depois da oração, veja só o que os homens contaram e que aquele homem estava ali para testificar. O gadareno cordobês saiu correndo pelo meio do campo, ficou gritando durante 5 dias. 5 dias de gritos. E a cada grito que aquele homem dava, conta-nos Anaconda, demônios saíam de dentro dele. No último dia, no 5º dia de gritos, aquele homem começou a caminhar, indo em direção ao local onde estava a casa da sua família, que ele não visitava fazia muitos anos. Os parentes o viram, não entenderam o que tinha acontecido. O homem estava totalmente transformado. Deus não precisa sequer, em alguns casos, da nossa força física. Amém, amados? Amém. Anaconda estava cansado, mas não se cansa nem se fadiga o guarda de Israel. O Senhor dos exércitos não se cansa. Ele é Senhor soberano. Nessa noite, em nome de Jesus, ore e confesse a palavra de Deus. E se você notar a presença do mal, diga que há poder no nome de Jesus. 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 E que Satanás se vá. O Senhor da guerra, Ele é o vencedor. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Jeová Sabaoth.